A SpaceX pode abrir capital com valuation que, segundo a Reuters, fica perto de 1,75 trilhão de dólares. E para muita gente, isso parece uma oportunidade histórica. Afinal, estamos falando da empresa do Elon Musk, que é a dona da Starlink, que faz literalmente foguetes reutilizáveis que literalmente dão ré. E é uma das histórias empresariais mais impressionantes do mundo, de todos os tempos. Mas precisamos ter um certo cuidado durante todo esse oba-oba. Mas por outro lado, tem gente dizendo que está absurdamente caro. Tem analista de mercado colocando o valor justo ali na casa de 780 bilhões de dólares, que é menos da metade do preço sugerido do IPO. E o professor da Modaran, que é uma das maiores referências do mundo em valuation, chegou a um valor menor que o desejado pela própria empresa. Então a pergunta que fica aqui não é se a SpaceX é uma empresa incrível. A pergunta é outra: é se esse preço ainda vai sobrar um retorno para quem está entrando agora na ação. E eu resolvi falar sobre isso porque esse caso é literalmente uma aula de valuation, onde podemos tirar reflexões e ensinamentos para outros tipos de investimentos também. E não é porque todo mundo precisa ou não precisa investir na SpaceX, mas porque ele mostra uma armadilha que aparece em empresas gigantes e também em empresas pequenas, que é confundir uma boa história com um bom preço. Ou ainda, confundir boas oportunidades de investimento com apostas com riscos desproporcionais. Olá, meu nome é Paulo Eduardo, eu sou cofundador da Valutec, que é uma plataforma de valuation com foco em pequenas e médias empresas, e também sou especialista em valuation. E aqui eu vou pedir uma gentileza para vocês se inscreverem no canal ou deixar um like, porque eu não tenho encontrado muito tempo para fazer roteiros, para pensar no que eu vou falar num vídeo, ou para gravar novos vídeos e conseguir uma edição. Então, qualquer like ou qualquer inscrito novo acaba contribuindo muito. Então, já agradeço bastante desde agora. E eu resolvi falar sobre esse assunto, pois as notícias sobre a SpaceX, que vai ser negociada na Bolsa de Valores americana, está extremamente em alta. E sob o meu ponto de vista, eu vejo dois grupos bem distintos e claros de identificar na internet comentando sobre o evento. O primeiro grupo fala ali que Elon Musk é genial, que a ação não vai parar de subir, e isso não é necessariamente uma análise propriamente dita, é mais uma torcida. Já o segundo grupo diz que a empresa dá prejuízo, que tem um múltiplo absurdo de receita e, portanto, vai estar muito cara. Mas, francamente, falar somente que a ação vai subir ou o múltiplo de receita é absurdo e, em muitos casos, não passa de uma preguiça intelectual se a gente não analisar friamente o que está acontecendo. E eu sempre falo que existe uma diferença muito grande, defendida principalmente pelo professor da Modaran, entre preço e valor. E falando agora de uma maneira extremamente reduzida, o preço é o que o mercado está disposto a pagar agora. Já o valor é o que o negócio vale com base na sua capacidade de gerar caixa no futuro. E nos IPOs, especialmente nos grandes, essas duas coisas podem estar bem distantes uma da outra. E mesmo em casos de compra e venda de pequenas e médias empresas, uma empresa como a sua, por exemplo, existe essa diferença e acontece com bastante frequência. E muitas vezes o empresário diz: minha empresa só cresce, minha marca é bem forte, eu tenho muitos anos de mercado, então minha empresa vale muito. Mas valuation não é somente história. E a história precisa em algum momento virar número, precisa virar receita, margem, reinvestimento, risco, geração de caixa, por exemplo. Mas será que a SpaceX vale tudo isso? Será que um valuation na casa de quase 2 trilhões de dólares é justo? A gente vai ver isso agora. Segundo a Reuters, a SpaceX teve mais de 18 bilhões de receita só no ano passado e quase 5 bilhões de dólares de prejuízo. Mas mesmo assim, o valuation buscado é de aproximadamente 1,75 trilhão de dólares. E fazendo uma conta bem simples, estamos falando de algo perto de 94 vezes a receita. E só para que a gente compare, a Apple abriu capital por menos de 2 bilhões de dólares, a 15 vezes a receita, em 1980. Já a SpaceX, que vai começar o IPO nessa semana, pretende ser negociada a praticamente 100 vezes a receita.
E em outras palavras, um múltiplo de 15 vezes a receita parece dizer algo como, ó, pague pelo que já existe. Já um múltiplo perto de 100 vezes a receita parece dizer alguma coisa como pague pelo que ainda precisa acontecer. Na época, a Apple vendeu um presente com um futuro anexado. Agora, a SpaceX está vendendo o futuro com um presente anexado. A Apple vendia naquela época computadores. A SpaceX, no momento, ela vende a tese de que pode dominar mercados inteiros. E uma frase que pode concluir esse raciocínio de uma maneira melhor é que a Apple mostrava a receita primeiro, já a SpaceX mostra primeiro o mercado total endereçável. E para alguns, estamos falando de uma grande oportunidade de investimento, pois a empresa poderia, em tese, continuar crescendo, enquanto outros falam que esse valuation é simplesmente absurdo, que essa, na verdade, é a oportunidade ideal para os investidores iniciais saírem, pois adquiriram as ações lá anos atrás a uma fração desse preço. E por falar em oportunidade, só uma curiosidade agora, vocês conhecem o caso do Juan Hernández? O Juan é um imigrante mexicano que começou como soldador na SpaceX em 2015. Ele recebeu ali uma quantidade de ações da empresa ao entrar e ele foi comprando mais ao longo dos anos e ao sair ali para a concorrente Blue Origin, ele acumulou cerca de 880 mil dólares em ações, ou algo em torno ali de 4 milhões e meio de reais na conversão de hoje. E Juan ganhava ali o equivalente a 28 dólares por hora na SpaceX. E hoje ele é quase milionário em dólar, por conta justamente da valorização expressiva das ações da empresa. E além dele, vários ex-colaboradores da SpaceX fundaram pelo menos 141 startups, atuando não só no setor espacial, como também inteligência artificial, energia e outros setores. E juntas, essas empresas já levantaram mais de 10 bilhões de dólares em investimentos. E por conta de histórias como essa, além da fama do Elon Musk, a impressão que passa é que a SpaceX talvez nunca pare de crescer. Só que dizer apenas que a ação da empresa vale ali 100 vezes a receita é uma análise relativamente pobre. E o múltiplo pode realmente assustar, mas ele não responde sozinho se a empresa está cara ou barata. E a pergunta certa nesse caso é quais premissas precisam acontecer para esse preço fazer de fato sentido. E o professor Damodaran, considerado por muitos aí o guru do valuation, do qual eu tenho prazer de dizer que eu fui aluno, avaliou a SpaceX em detalhes e fez o que todo valuation bem feito deveria fazer. Ele não pegou um múltiplo qualquer e jogou sobre a receita. Ele separou a história da SpaceX em blocos. Um bloco é o negócio do lançamento espacial. Outro é o negócio de conectividade construído ao redor da Starlink. Outro é a parte de inteligência artificial com a xAI. E ainda existe ali uma camada de opções futuras, negócios que talvez nem existam hoje, mas que podem gerar bastante valor no futuro. E no primeiro valuation, o Damodaran separou a SpaceX em linhas de negócio, incluindo lançamentos espaciais, Starlink, xAI e opções de expansão, e ele chegou a um valor ali de 1,22 trilhão de dólares. E essa é a parte mais interessante. Ele transformou uma narrativa, ou seja, uma história, em números. E se a tese é que a Starlink vai crescer muito, isso precisa aparecer numa receita futura. Se a tese é que a empresa tem vantagem tecnológica, isso precisa aparecer em algum momento nas margens. Se a tese é que ela vai dominar mercados novos, isso precisa aparecer em tamanho de mercado e probabilidade de execução. E depois, quando saiu o prospecto do IPO da SpaceX, o Damodaran revisitou o valuation. E esse ponto é muito bom. Mesmo ali com mais dados em mãos, o valor não mudou tanto. E o Enterprise Value foi de cerca de 1,21 trilhão de dólares para 1,22 trilhão. E o Equity Value foi para aproximadamente 1,3 trilhão de dólares. Principalmente por caixa que entraria por conta do IPO.
E isso nos ajuda a entender uma coisa: em empresas de crescimento extremo, o número atual ajuda, mas não define sozinho o valuation. O que manda é a história futura, tamanho de mercado, margens, reinvestimento e risco. E o próprio Damodaran deixou uma mensagem muito boa. Criticar a SpaceX só porque agora ela dá prejuízo ou porque negocia há muitas vezes a receita é uma crítica bastante fraca e até de certo modo preguiçosa. E o ponto não é esse. O X da questão é outro. O que precisamos realmente saber é se os mercados serão grandes o bastante, se as margens serão altas o bastante, se a concorrência não vai pressionar demais e se a governança não aumenta o risco para o investidor. E essa, meus amigos, é a diferença entre opinião e valuation. Opinião é simplesmente dizer é caro porque o múltiplo é alto. Valuation, por outro lado, é dizer para esse preço da ação fazer sentido, eu preciso acreditar em tais receitas, tais margens, tal reinvestimento e tal risco. E tem um comentário circulando, conforme eu já falei antes, que resume bem o sentimento de muita gente que eu converso, é que a Apple abriu capital valendo menos de 2 bilhões de dólares, enquanto a SpaceX quer abrir capital perto de 2 trilhões de dólares. E a provocação é, isso não é entrar cedo, é entrar depois que grande parte da valorização já aconteceu. E essa comparação é forte, mas ela não prova sozinha que a SpaceX está cara. O que ela mostra é outra coisa. O investidor do IPO não está entrando na fase inicial da história. Ele está entrando depois de muitas rodadas privadas, depois de muito crescimento e depois de uma enorme expansão de valuation. Em empresas menores acontece algo um pouco parecido. Às vezes o vendedor de uma empresa ele quer cobrar como se todo o crescimento futuro já estivesse garantido. Mas para quem compra uma empresa, precisa perguntar quanto desse futuro ainda sobra para mim? Será que eu vou conseguir de fato botar algum resultado no bolso? Outra crítica comum é dizer que o investidor de varejo vai virar a saída dos fundos que entraram bem antes. E essa frase de fato tem força, mas ela precisa ser usada com cuidado, porque pelo que a Reuters reportou, a oferta deve ser quase toda primária, ou seja, dinheiro novo entrando na empresa. Mas o IPO vai criar liquidez e com o tempo abre caminho para investidores antigos, funcionários e fundos venderem as suas participações. Então, o ponto técnico não é dizer simplesmente que os fundos estão vendendo tudo no IPO. O ponto é que quando uma empresa fica privada por muito tempo, muita gente acumulou ações por muitos anos. E quando ela abre de fato capital, parte da discussão passa a ser liquidez, lock-up e pressão vendedora futura. E por que isso importa para quem tem empresas menores no Brasil? Porque a lógica ainda é a mesma. A SpaceX tem foguetes, Starlink, inteligência artificial, trilhões de dólares na discussão. E uma pequena ou média empresa tem ali faturamento, margens, clientes, dependência do dono, equipe, marca, contratos, risco. Mas a pergunta ela é relativamente parecida. Quanto de resultado esse negócio pode gerar daqui para frente? Com que risco e com quanto de reinvestimento? E quando alguém diz que uma empresa vale ali X vezes o faturamento, isso até pode ser, dependendo do caso, um ponto de partida. Mas isso não vai ser necessariamente um valuation. Valuation, quando bem feito, exige entender a história por trás do número, porque uma empresa pode faturar muito e gerar pouco caixa e pouco lucro, ou ela pode crescer bastante e ainda assim estar destruindo o valor. Ela pode ter uma marca muito forte e ser totalmente dependente do dono, e ela pode parecer barata no múltiplo e ser cara no fluxo de caixa. A SpaceX pode ser uma das empresas mais extraordinárias do mundo, mas mesmo assim, uma empresa extraordinária não é automaticamente um bom investimento a qualquer preço. E essa é a maior lição desse IPO. Valuation não é sobre gostar ou não gostar da empresa, é sobre entender
quanto futuro já está embutido no preço. E o problema não é pagar pelo futuro. Afinal, todo valuation paga alguma parte do futuro. O problema é pagar como se esse futuro já estivesse garantido. E se você quer entender quanto vale uma empresa de verdade, seja para vender, comprar ou ali resolver uma saída societária, o caminho nunca vai ser um chute, um múltiplo solto ou apenas uma opinião. O que deve ser feito é transformar a história da empresa em números através de um valuation bem feito. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.